Pessoal, esse aqui é o nosso terceiro vídeo da série de questões comentadas. Se você não assistiu os anteriores, eu te convido a clicar aqui no card que você vai ser direcionado para a playlist com essas questões. Hoje nós vamos fazer juntos, tratar juntos, estudar juntos uma prova da Consulplan, uma prova aplicada para o município de Cascavel, no Paraná. É uma prova que ela tem um nível elevado de dificuldade. Vale muito a pena conferir essa prova inteira, mas hoje nós vamos tratar só de algumas questões. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, conhecimentos específicos, fundamentos da educação, questão 26, prova para a Prefeitura de Cascavel, para o cargo de professor. Analise a situação hipotética exposta a seguir. Pá! 11 anos, estuda numa escola pública, no 5º ano do ensino fundamental, distante de sua residência cerca de 10 quilômetros, por se tratar de área rural. Percorre o trajeto diariamente a pé e não há outra escola mais próxima. Devido a esta distância, chega atrasado e cansado na escola, comprometendo seu desenvolvimento e rendimento escolar. Os pais de Pá entraram em contato com a escola, relatando as dificuldades encontradas quanto ao caminho a ser percorrido diariamente pelo menor, mas não pretende tirá-lo da escola, por ser uma criança interessada. Solicitaram da direção uma solução para o problema apresentado. Após a análise da situação exposta, é possível, através da legislação vigente, da Lei de Diretrizes e Bases, garantir a presença do menor à escola, pois será garantida a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. A opção A, ela está fora de contexto, ela não está errada. Isso realmente está na LDB, mas não está no contexto. Nós temos aqui um aluno do 5º ano do ensino fundamental, 11 anos, que mora distante da escola. A escola mais próxima da sua residência está a 10 quilômetros. Não tem nada a ver com o ensino médio. Então essa opção ela está errada por esse motivo, por estar fora do contexto global da questão. B. É garantido atendimento ao educando no ensino fundamental público por meio de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Essa opção está correta. Corretíssima. Veja, é garantido atendimento ao educando no ensino fundamental público por meio de... Então, eu vou garantir a presença do aluno na escola, do educando no ensino fundamental, mediante a garantia de algumas coisas. Quais são? Material escolar, transporte, assistência médica e alimentar. Ou seja, a distância de 10 quilômetros, ela vai ser superada por essa assistência ao transporte. Vai haver, por exemplo, um transporte escolar bancado pelo poder público para que esse aluno possa se deslocar até a escola. Esses programas devem garantir a presença do educando. Não é, como diz lá no enunciado, por ele ser interessado que ele vai permanecer na escola. É porque é um direito público subjetivo. C. É garantida a vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Esse é o artigo 4º, inciso 10. Tá correto. Mas como que esse aluno ele vai permanecer na escola só com essa garantia? A simples garantia da vaga na escola mais próxima garante que ele vai à escola. A escola mais próxima está a 10 quilômetros. Para que ele consiga superar esses 10 quilômetros, eu tenho que ter algum programa. E o programa é um transporte escolar. D. É obrigatório as escolas possuírem padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Esse é o texto do artigo 4º, inciso 9, ou inciso 9º. Está fora de contexto também. Possuir os insumos mínimos por aluno, sim, é uma maneira de garantir que o aluno permaneça na escola. Mas no nosso caso específico, só a garantia desse recurso na escola vai fazer com que ele vá à escola?
No caso, não, ele precisa de um transporte escolar ou uma escola mais próxima. E. A oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. Garante aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola, também fora de contexto, fala de educação de jovens e adultos. O que não é tratado aqui, uma vez que o nosso aluno tem 11 anos, caso hipotético analisado. Então, na questão 26, a resposta certa é a letra B de bola. 27. De acordo com a Lei de Diretrizes Bases, Lei 9.394 de 96, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão como uma das incumbências promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Acerca dos estudos de recuperação, a escola deve oferecê-los, pois são. Então aqui, sobre a recuperação, a escola tem que oferecer, porque são letra A, são obrigatórios ao final de cada mês letivo. Eu só vou fazer recuperação no final de cada mês letivo. B, facultativos ao final de cada semestre escolar. A escola ela tem a opção de dar a recuperação ou não? É evidente que não, ela é obrigada. C, obrigatório somente ao final de cada ano letivo. É o que acontece em grande parte das escolas, então provavelmente a pessoa que criou essa questão, ela já pensou nisso, para pegar aquele professor que está dentro de sala de aula, que normalmente acredita que o aluno só tem direito à recuperação no final do processo ou no final do ano letivo. Isso é um equívoco. Ele tem direito a uma recuperação preferencialmente paralela e em todo o ano letivo. Já estamos adiantando que a resposta certa é a letra E. Essa é a grafia do artigo 21, parágrafo 5º, linha E. É a grafia desse artigo, dessa linha no caso. A letra D, só para finalizar, facultativos, já cortaríamos de acordo com o docente da turma, né? Dá um poder de decisão muito grande ao professor, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem ele vai muito além da prática docente. Ela inclui várias outras situações e outros agentes que interferem nesse processo. O docente ele não decide sozinho sobre a educação. 28. Aqui já adiantando um pouquinho o tema dos nossos próximos vídeos, que será o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, estabelece que é dever do Estado, da família e da sociedade garantir o direito de crianças e adolescentes à liberdade, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à proteção do trabalho. Das alternativas a seguir, apenas uma não é considerada dever do Estado de acordo com o ECA. Assinale A. Ou seja, tem uma dessas opções que não retratam um dever do Estado. Devemos marcá-la. No ECA, o artigo que trata do dever do Estado para com a criança e adolescente é o artigo 54. Então, nós temos que retomar o artigo 54 para responder essa questão. Item A. Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo os alunos. Então, aqui eu tenho a incumbência de comunicar ao Conselho Tutelar os maus tratos envolvendo alunos. Aí eu te pergunto, como que o Estado mesmo, né? O governo vai ter ciência desses maus tratos? Como que ele vai saber desses maus tratos? Complicado, não é? Quem tem ciência disso é a escola, é o posto de saúde, é alguém envolvido com a criança. Cabe ao Estado dar proteção, dar andamento em atividades que garanta que esse aluno, esse educando, essa criança, esse adolescente não continue sofrendo esses maus tratos a partir do momento que ele for comunicado. E o Estado, no caso, vai ser o Conselho Tutelar. Então, cabe ao Conselho Tutelar manejar os recursos necessários para que esses maus tratos cessem, sejam interrompidos. Mas essa não é uma obrigação citada no artigo 54. Então, nós devemos marcar a letra A. Vamos ler os próximos. B.
Oferecer ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Isso está correto, é o artigo 54, inciso 6º. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Essa é a grafia do inciso 5º, perfeito. Tem que ser garantido isso sim, isso cabe ao Estado, como também oferecer a educação de jovens e adultos, para que esse aluno possa, esse adolescente trabalhador possa permanecer trabalhando, mas tenha sua formação básica, né, que é seu direito e obrigação do Estado e dever da família. D. Garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Essa é a grafia do inciso 3º. Um parênteses. Eles dizem portadores de deficiência. Essa é a redação do inciso. O cidadão que construiu essa questão, ele copiou o inciso, como está na lei. Eu sei que esse não é o termo mais adequado ao se referir a pessoas deficientes, mas o portador permanece porque está na lei. Então, vamos ler como está escrito. Não temos muito o que fazer, não cabe nem recurso nesse caso, uma vez que provavelmente o ECA estava lá na bibliografia. É assegurar à criança e ao adolescente do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Essa é a redação do artigo 54, inciso 1º, corretinho, perfeito, sem problema. Então, na questão 28, a letra correta é a letra A. 29. Segundo Candal e Moreira, 2008, o currículo é um espaço de produção de significados, um conjunto de práticas que propiciam a produção, a articulação e o consumo de significados no espaço social e que contribuem para a construção de identidades sociais e culturais. Sendo assim, deve-se considerar algumas questões importantes para a tomada de consciência desse processo. De acordo com o exposto e com as questões importantes a se considerar, analise as afirmativas a seguir. Então, nós vamos analisar algumas afirmativas e avaliar se elas estão certas ou erradas. Primeira afirmativa: a subordinação dos conhecimentos escolares ao que se conhece sobre o desenvolvimento humano. Então aqui eu vou considerar que os conhecimentos escolares, eles estão subordinados ao desenvolvimento humano, ao que se conhece sobre o desenvolvimento humano. Eu vou trabalhar os conhecimentos escolares de uma maneira subordinada ao desenvolvimento humano. Isso está correto. É o que diz os dois autores. 2. Os conhecimentos escolares que tendem a se subjugar aos ritmos e às rotinas que permitem sua avaliação. Nós temos aqui uma redação muito truncada. Nós precisamos ter um pouco mais de atenção para chegar à resposta. Como eu disse, não é uma prova fácil, muito pelo contrário. Então aqui eu tenho os conhecimentos escolares que tendem a se subjugar, então eles vão se subjugar aos ritmos e às rotinas que permitem sua avaliação. Então vai ser as rotinas e os ritmos que vão permitir a avaliação, e não o processo educacional em si. Então aqui nós temos um equívoco. Porque o nosso currículo, ele é um espaço de produção de significados. O conhecimento, ele vai ser construído não para somente ser avaliado, mas sim para ter significados, para que eles propiciem uma produção que tenha relevância no contexto social. Então aí nós temos uma limitação do conceito de currículo, por isso ela está equivocada. 3. O processo de construção do conhecimento escolar que sofre, inegavelmente, efeitos de relações de poder. Correto, não é inevitável, né? A construção do conhecimento escolar, ela sofre, é inegável, que sofre efeitos da relação de poder. Isso pode ser local, em nível nacional, enfim. De qualquer forma, essas relações de poder vão afetar a construção de conhecimento. Isso está muito
Isso está muito claro. Se você pegar dados disponíveis do IBGE, por exemplo, e espacializá-lo sobre as áreas de maior renda para as áreas de menor renda, você vai ver que a construção de conhecimento ela sofre ali uma variação pelo rendimento. E a construção de relações que atribuem a determinados grupos maior poder aquisitivo é também uma relação de poder que nós podemos descrever por inúmeros pensadores, mas o mais comum, o que está mais em voga atualmente, muito pelas discussões políticas que eu acredito que não são as mais sadias para o Brasil, para o processo político, se bipolarizaram em direita e esquerda, nós poderíamos nos apropriar, por exemplo, do termo burguesia e capitalistas e dizer que isso é uma relação de poder. É evidente que o termo burguesia ele vai muito além do empregado aqui, eu sei, mas poderia ser uma relação de poder que gera ali espaços socialmente distintos com construção de conhecimentos também distintas. É uma relação de poder que influencia na construção do conhecimento, infelizmente. Tomemos cuidado, esse ano temos eleição presidencial sem juízo de valor, sem partidarismo. Tomemos cuidado com essa polarização, com essa construção midiática. Façamos as nossas escolhas segundo aquilo que acreditamos, não por aquilo que querem que nós tenhamos conhecimento. Busquemos informações, vamos olhar a biografia dos candidatos, vamos buscar palestras, entrevistas que eles tenham dado, vamos votar com consciência. Isso é clichê demais da conta, mas principalmente nós que somos professores precisamos analisar bastante os nossos candidatos, uma vez que eles vão influenciar muito em nosso dia a dia, porque nós somos concurseiros, queremos um cargo público, e o candidato que entra, por exemplo, dizendo sobre privatizações, vai reduzir os cargos públicos, os concursos públicos. É meio incoerente, não é? Verdade? Como que eu que estou estudando para um concurso público voto em alguém que é a favor das privatizações, estado mínimo e redução do investimento público em áreas sociais? É meio contraditório, vamos pensar nisso. Quarta, a relação expressa de ser o currículo um campo no qual os conflitos da cultura estão refletidos. É evidente, o currículo ele tem que refletir aquilo que ali está demandando localmente. A própria LDB diz isso o tempo todo, que há a parte do currículo que ela é construída localmente, que tem as flexibilidades para isso. Então essa também está correta, sem nos alongar mais, a opção que você deveria marcar é a letra D, uma vez que o item 1, 3 e 4 estão corretos. Questão 30. A imagem a seguir se refere a uma modalidade de educação. Assinale-a. Então, nós temos aí uma imagem, e essa imagem faz referência a uma modalidade da educação. Nós temos que, a partir dessa imagem, identificá-la. O que nós temos que fazer inicialmente? Fazer uma boa análise da imagem. Não é só dar uma olhadinha superficial e já ir para as questões, como nós temos costume de fazer em uma prova, Nós vamos analisar bem a imagem para ir às questões e ter certeza do que vamos marcar. Em primeiro plano, nós temos um educando sentado numa cadeira de rodas. Nós temos vários outros educandos, todos com feição feliz. Nós temos uma educanda que está com uma bengala, dando conotação que ela é deficiente visual. Ao fundo, nós temos um educando que está sentado e o rosto dele lembra a síndrome de Down. Faz referência à síndrome de Down. Nós temos um professor com uma feição também feliz, abraçando outros alunos em uma espécie de roda. Então, a partir dessa imagem, nós vamos para as questões. Acerca desta modalidade, assinale a alternativa correta. A. Essa modalidade é guiada por esforços que, na prática, sejam capazes de eliminar com eficiência a classe comum do ambiente escolar. Então, essa modalidade ela vai eliminar a classe comum do ambiente escolar. Muito pelo contrário. Essa modalidade, que é a educação inclusiva, ela vai eliminar as classes especiais.
ou reduzir ao máximo possível. Então essa opção está incorreta, porque diz que as classes comuns vão ser eliminadas. Vocês perceberam que eu iniciei retomando o enunciado? Isso é necessário. Sempre que você for responder, retome o que o enunciado está dizendo. Grande parte dessas questões, elas são compreendidas como uma única frase. Então, a modalidade de educação retratada na imagem é centrada na transmissão regular e seriada dos conhecimentos escolares organizados em diferentes áreas disciplinares. É isso? A educação inclusiva, ela é a simples transmissão regular de conhecimentos? Não, não é mesmo. Apesar também, de ter esse processo, não é definida como isso, muito pelo contrário. É um processo muito mais amplo e, como o próprio nome diz, inclusivo. Tem todo um viés social. A modalidade de educação inclusiva é voltada para a abertura da escola às dimensões da diferença, das especificidades do humano, da diversidade e do multiculturalismo. Aqui nós temos a opção correta. Veja, a educação inclusiva, ela realmente é uma escola aberta à diferença, a qualquer dimensão da diferença. Ela vai atender às especificidades do ser humano e ela vai atender à diversidade da multicultura, independente ali do pressuposto que aquele aluno tenha em sua realidade social. Então, essas são características da educação inclusiva. Opção correta, gabarito, letra C. D. A educação inclusiva é compreendida com a perpetuação da organização e da estrutura do funcionamento educativo conquistada na primeira metade do século XX. Eu posso definir, resumir a educação inclusiva como isso? Não. Essa organização inicial da primeira metade do século XX não tem a ver com a educação inclusiva, não, muito pelo contrário. A educação inclusiva ela passa a ter relevância na segunda metade do século XX e século XXI, muito pelo contrário. No início do século XX era outro paradigma para a educação. Na verdade, os nossos alunos nesse período, e em todo o mundo, eram excluídos do processo em classes especiais ou escolas especiais, ou mesmo trancafiados em suas casas ou em centros, específicos para isso. Graças a Deus nós temos uma mudança e essa mudança é muito positiva. Letra E. É fundamentada na segregação dos espaços escolares e na adoção de métodos quantitativos que condecoram os educandos de alto desempenho. Aqui não é o caso, então nós temos aqui um erro. Porque fala, é fundamentada na segregação dos espaços escolares, Não, hoje é a inclusão dos espaços escolares, é a unificação desses espaços. Essa opção está incorreta. 31. A proposta pedagógica inclusiva norteia-se pela Base Nacional Comum e referenda a educação não disciplinar. Segundo Galo, 1999, não é uma característica deste ensino. Letra A. Descoberta, inventividade e autonomia do sujeito na conquista do conhecimento são princípios da educação inclusiva, da proposta pedagógica inclusiva. A descoberta, a inventividade, a autonomia. Perfeito. B. Formação de redes de conhecimento e de significações em contraposição a currículos apenas conteudistas, listadas em programas escolares seriados. Então aqui nós temos uma dessas características, descrita tanto pelo autor quanto pela Base Nacional Comum, que diz exatamente isso, que é uma contraposição a esses currículos engessados, rígidos, de descrição apenas de conteúdos a serem trabalhados, listados em um programa. Muito pelo contrário, o educando ele vai ter ali um tratamento totalmente diferenciado e normalmente aqueles conteúdos que são seriados
podem ser totalmente alterados para a necessidade daquele educando. Então essa opção está correta, perfeita, é exatamente isso, é uma contraposição a essa realidade. C. Integração dos saberes decorrente da transversalidade curricular e que se contrapõe ao consumo passivo de informações e de conhecimentos sem sentido. Exatamente isso. Nós vamos integrar os saberes por meio da transversalidade, ou seja, passando ali por várias disciplinas, várias áreas do conhecimento, para criar um contraponto àquele simples consumo passivo de conhecimento, que é aquele aluno que fica sentado, o professor transmite o que sabe, o professor é detentor total do saber, o aluno é a tábula rasa, não sabe nada, absorve o que o professor passa. Isso aí é o contraponto, né? Vai ser o que disse lá no item A, é a inventividade e a autonomia. Ele vai criar autonomia até para aprender, né? D. Ambientes polissêmicos, favorecidos por temas de estudo que partem da realidade, da identidade social e cultural dos alunos, contra toda a ênfase do primado no enunciado desvinculado da prática social e contra a ênfase no conhecimento pelo conhecimento. Então nós temos aqui uma opção que ela tem um texto truncado. Sempre que for assim, tente dividir os períodos ou por assunto, né? Nós temos aqui uma opção bem grande, então nós vamos tentar analisar ela de pouquinho em pouquinho para que a gente consiga entender. Ambientes polissêmicos, favorecidos por temas de estudos que partem da realidade. Exatamente isso, nós vamos valorizar a realidade ali que o aluno está incluído e de uma maneira diversa, de uma maneira a abarcar o máximo possível de conhecimentos e áreas possíveis. Identidade social, perfeito, e cultural do aluno. Então eu vou valorizar aquilo que o aluno traz para a sala de aula e a partir daquilo que eu vou desenvolver o meu trabalho. Perfeito. Contra toda a ênfase do primado no enunciado desvinculado da prática social. Então aqui eu estou contra tudo aquilo que está desvinculado da prática social. Eu vou ensinar algo que não tem validade social para aquele aluno. Faz sentido? Não. E contra a ênfase no conhecimento pelo conhecimento. Então, essa forma de trabalhar a educação inclusiva, a proposta inclusiva, sim, ela vai ser contra isso tudo. Ela vai buscar estratégias para vencer esses paradigmas muito antigos da educação, que é o ensino pelo ensino, conhecimento pelo conhecimento, né? Essa prática muito comum ainda nas escolas, onde o professor se coloca como detentor do conhecimento e os alunos, né, simples receptores. Vamos tomar cuidado. Essa opção está correta também, a letra E é a incorreta, né? Se estivéssemos numa prova, não precisaríamos nem lê-la. Marca e vai embora, confia no que você sabe. Não tenha medo de marcar o que você sabe, mas nós vamos ler. Centralização da aprendizagem nos conteúdos programáticos das disciplinas curriculares, exclusivamente, enfatizando o aspecto cognitivo do desenvolvimento que avaliam os alunos, qualificando resposta padrão em contrapartida à assimilação dos saberes advindos da transversalidade curricular. Então nós temos aqui uma questão equivocada por vários motivos. A gente vai pegar aqui pouquinho em pouquinho também, porque ela é muito grande e tem um texto truncado. Mesmo caso do item D. Centralização da aprendizagem nos conteúdos programáticos. Então aqui eu já tenho um problema. A educação inclusiva ela não vai ser centralizada no conteúdo programático, mas sim nas habilidades e competências que aqueles alunos, dentro da sua especificidade, podem adquirir, podem alcançar, podem desenvolver. Então aqui nós já temos um problema. Exclusivamente enfatizando o aspecto cognitivo do desenvolvimento e que avaliam os alunos, quantificando, qualificando, é uma avaliação qualitativa e não quantitativa. E não só na proposta pedagógica inclusiva, mas em toda a educação. Respostas padrão. Então eu vou criar uma resposta padrão, né? Como se fosse ali verdadeiro ou falso, como nós estamos fazendo aqui, ou com, né, acerto ao item.
Em contrapartida, a assimilação dos saberes advindos da transversalidade curricular. Então, eu vou vou criar uma contrapartida aos saberes que a transversalidade poderia trazer pela avaliação em respostas padrão. Eu acho que nós temos um problema aí, essa opção está incorreta. Essa questão era uma questão difícil. 32. E última. Libano, 2001, define planejamento escolar como o planejamento global da escola. O Libano define o planejamento escolar como o planejamento global da escola, que envolve o processo de reflexão, de decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. Então, o planejamento global da escola, o planejamento escolar, é um processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a organização e funcionamento e proposta pedagógica da escola. O planejamento escolar é um guia de orientação para o planejamento do processo de ensino. Então, o planejamento escolar é um guia para o planejamento do processo de ensino, considerando o exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro item que nós vamos avaliar. O planejamento do ensino ou plano de aula engloba o regimento escolar e o projeto político-pedagógico. Então aqui nós já temos uma pegadinha gigantesca. Vamos lá. O planejamento do ensino ou plano de aula. O que ele falou lá em cima? Planejamento escolar como planejamento global da escola, que vai ser o guia para a orientação do planejamento do processo de ensino. Então veja que aqui ele não está falando sobre o planejamento global da escola, ele está falando pelo planejamento do processo de ensino. Ele está falando sobre planejamento do ensino ou plano de aula. O plano de aula vai ter dentro desse plano de aula o regimento escolar e o projeto político-pedagógico? Não. Vai ter no planejamento escolar ou planejamento global da escola, não no plano de aula. Conseguiram perceber a maldade da questão? O enunciado te leva a pensar em algo, a pergunta te pergunta outra coisa. São essas questões que eliminam os candidatos. Nós temos que ter máxima atenção em todas as questões. Ele fala claramente plano de ensino ou plano de aula. Não cabe recurso. Então essa opção ela é uma opção errada. 2. Segundo item. O plano da escola é um roteiro organizado das instituições didáticas para um ano ou semestre. Aqui ele já vai falar sobre o plano da escola ou planejamento escolar. Ele aqui agora fala do outro planejamento. Ó. É um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano ou semestre. Não é. O que pode ter isso é o plano de aula ou planejamento de ensino, mas mesmo assim, ele não é só isso. Ele engloba outros parâmetros que são de grande relevância. Então, essa também está incorreta por isso, porque o plano de aula é um roteiro organizado? Não é um roteiro organizado. O plano da escola é um roteiro organizado? Não é um roteiro organizado. Tomemos cuidado. Mesmo que se estivesse escrito plano de aula, nós teríamos aí um problema. Seria menos traumático, mas também teríamos um problema. O plano da escola é um planejamento global, que envolve o processo de reflexão e tomada de decisão. Não é um roteiro das unidades didáticas que serão trabalhadas, por favor. Então essa também está incorreta. Ficaria muito fácil, né? Nós já marcaríamos a letra B e seríamos felizes, nem passaríamos pelo último item, mas vamos analisá-lo, né? Porque ele é verdadeiro. O planejamento de ensino contém os seguintes componentes: ementa e justificativo. Então aqui nós estamos falando sobre o planejamento de ensino ou plano de aula. Para Libano, ele tem que ter ementa, justificativa da disciplina em relação aos objetivos gerais da escola, que nós vamos pegar lá no plano da escola ou do curso, objetivos gerais e específicos, conteúdo, tema, tempo provável, desenvolvimento pedagógico, recursos tecnológicos, avaliação e referencial teórico. Está correto, é o que diz o Libano, perfeito. É assim que nós devemos fazer um
plano de ensino, plano de aula. Nós sabemos a dificuldade que isso tem, principalmente na nossa realidade, né, de tempo, de salário, de trabalho. Todos nós temos que trabalhar 2, 3 horários para conseguir um salário minimamente decente para que a gente possa sustentar nossas famílias, não é verdade? E fazer tudo isso para todas as salas e séries e classes que nós temos seria muito difícil, mas essa é a proposta, né? E seria o ideal, está correto, mas não na atual estrutura que nós estamos vivenciando. Aí é um toque muito importante para você que vai fazer uma prova e principalmente para você que está iniciando. Na prova, você não discute. Prova objetiva, você não discute. Como que você vai discutir com o autor dessa questão? Se você tem que marcar uma opção, você não pode discutir, você vai acreditar no que ele está dizendo. Você vai marcar as questões segundo o que ele diz, segundo o que ele quer ouvir. Depois, quando você estiver no seu cargo público, nomeado, recebendo seu salário, você discute. Agora não, agora você vai realmente acreditar naquilo que ele está dizendo, vai marcar o que ele está dizendo da maneira que ele acha que é conveniente. Se ele diz que o aluno ele é vítima e ele não é responsável pelo seu desenvolvimento, a culpa é do professor, você vai acreditar nisso, vai marcar isso. Ah, mas eu não concordo. Não tem problema. Você vai marcar porque você precisa passar. Você não está discutindo aqui com o autor da questão. Como que você vai mudar alguma coisa marcando um X em uma questão? Não é possível. Só para a gente finalizar, eu tenho um amigo, professor de ensino religioso, ele é protestante, e ele fez uma prova que ele tinha todo um viés católico. E ele começou a marcar as opções como se fosse uma crítica, né? Pegando ali, criticando as questões, e fez a sua redação também nesse viés. Ele não foi nem classificado. Não foi nem classificado. A gente não discute na hora da prova. Eu não concordo, mas a linha da prova é essa. Então, meu filho, vai lá, marca, passa, depois você discute isso. Como vocês viram, essa prova ela tem um nível elevado de dificuldade. Não deixe de fazer todas as questões, inclusive as questões de português e as demais, principalmente a do conhecimento específico. Para nós que estamos nos preparando para concursos públicos, essa prova ela é muito representativa. Eu estou deixando aqui na descrição o link para a prova, né? Por favor, faça. Eu agradeço quem compartilhou, quem tem compartilhado os nossos vídeos, aquele joinha que ajuda bastante. Fique conosco, teremos novos vídeos em breve. Até uma próxima.